Santo Agostinho também escreveu que o belo é o que agrada por si mesmo, e o conveniente o que agrada pela sua acomodação a alguma coisa. Agostinho escreve que é vão o saber sobre as coisas temporais, terrenas, sobre a criação, daqueles que ignoram o Criador, o Eterno, daqueles que o desconhecem. Ele escreveu isso em relação às ciências da astronomia, a matemática, etc. Ele também escreveu que as verdades podem ser ditas eloquentemente ou de forma rude, com uma boa retórica ou com uma má retórica, o que não torna o falso em verdadeiro e nem a ausência dela de uma boa retórica muda o verdadeiro, muda o verdadeiro em falso, ou seja, muda a verdade em falsidade. Santo Agostinho se decepcionou com o maniqueísmo após conhecer um famoso bispo maniqueu chamado Fausto. Agostinho teve dificuldades em voltar à sua mente a fé católica, mesmo quando ele já tinha deixado Cartago e ido para Roma. A principal dificuldade era a crença na plenitude das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, que subsistiam na unidade da pessoa de Cristo. Outra grande dificuldade também foi a da origem do mal. Quando Agostinho conheceu Santo Ambrósio, ele se surpreendeu muito. Isso devido ao mesmo Santo Ambrósio ser possuidor, em verdade, da eloquência e grande inteligência que lhe reputavam. Com isso, o bispo, futuro bispo de Hipona, se afastou do maniqueísmo devido ao contraste entre Ambrósio e Fausto, e também às dificuldades não respondidas em relação às doutrinas maniqueístas sobre o mundo. Santo Ambrósio lia em voz baixa, uma coisa que me surpreendeu ao ler as confissões, pois eu sabia que as pessoas na antiguidade liam em voz alta. Santo Ambrósio ler em voz baixa, talvez fosse devido ao fato de poder praticar uma leitura mais concentrada para extrair melhor o sentido do texto que ele lia. Santo Ambrósio teve dificuldades, desculpe, Santo Agostinho teve dificuldades em compreender como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um ser simples, não contém partes, o seu ser e é temporal, não é nem imortal, nem corruptível. Ele existe, ele vive acima do tempo. Ele também conta as histórias de dois amigos seus, Alípio e Nebrídio. O primeiro, Alípio, se tornou, no caso, ele nasceu no mesmo lugar, Santo Agostinho, e fora seu aluno. Mais tarde, seu aluno, Alípio, se tornou bispo de Tagaste e combateu as heresias dos pelagianos e dos donatistas. Santo Agostinho não teve tantas dificuldades em conceber Deus como
incorruptível, ou seja, não se corrompe, não morre, é imutável, não muda após se converter, mas ele teve dificuldade em entender Deus como um ser que não ocupa espaço, chegando mesmo a conceber um espaço infinito onde Deus existiria. O mal existe ou ele é uma ausência de ser? Uma coisa a se perguntar. Santo Agostinho também fez críticas à astrologia, dizendo ele que gêmeos ou crianças que nascem no mesmo momento deveriam receber o mesmo prognóstico. Ele, Santo Agostinho, cita o exemplo de Firmino, um conhecido seu do mesmo, e de um escravo, ambos nascidos ao mesmo tempo, mas os mesmos tiveram vidas bem distintas. Santo Agostinho conheceu as obras de Plotino e teve acesso ao neoplatonismo. Ele reconhece os méritos dessa corrente filosófica, a despeito deles, dos neoplatônicos, não terem a verdade crística revelada. Como Deus criou tudo, o mal não pode existir enquanto uma substância, pois, do contrário, deveria ser um bem, pois Deus, como sendo o sumo bem, tudo que vem dele é um bem. Logo, se o mal existe, ele também é um bem. Portanto, não existe. Então, não é um mal. Santo Agostinho escreve que o mal não existe enquanto uma substância. O mal não é nada mais do que uma perversão da vontade, longe da substância suprema, que é Deus. Olha, se tu gostaste deste vídeo, tu podes dar um like, tu podes comentar nele, compartilhá-lo e haverá mais vídeos em breve. Deus te abençoe. Até logo.